Paulo, tudo bom com você? Como você está? Tudo ótimo, agradeço o convite. Também uma boa tarde a você e todos os telespectadores. Sempre um prazer te receber por aqui, Paulo. Seja muito bem-vindo. Vamos começar com o cenário internacional. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa expansão do grupo dos BRICS. Quais os significados, se você é a favor, havia uma grande discussão, né, prévia, se os BRICS deveriam se abrir ou não, por conta de um protagonismo ali da China muito grande, Brasil perderia espaço, enfim, como você está vendo essa expansão, se ela é positiva para o nosso país? Bom, na verdade, a expansão do grupo que compõe os BRICS se refere a uma estratégia da China de duelar do ponto de vista geopolítico em termos de zonas de influência, que hoje é dominada pelos norte-americanos. E, de fato, a ideia é facilitar transações de mercadorias financeiras, ampliação de um banco público, aliás, um banco dos BRICS, para favorecer obras públicas, isso sim. Então, a ideia é que os BRICS têm um viés que aqui no Brasil a gente chamaria de desenvolvimentista, ou seja, fomentar os estados para produzir obras públicas, criação de empresas estatais, contratar mais pessoas, né, ou seja, ampliar o mercado de trabalho e, consequentemente, o consumo. Isso diante também da nova rota da seda chinesa, né, que visa buscar, né, novas ferrovias, novos caminhos, atalhos, não só na América Latina, mas também na África. Então, o saldo é positivo, uma vez que os Estados Unidos monopolizam a geopolítica internacional e a China, já observando que em pouco tempo, talvez até o final da próxima década, ao lado da Índia, superem muito os Estados Unidos, começa a elaborar novas políticas econômicas. Uma delas é substituir o dólar como padrão comercial, né? Substituindo por uma moeda dos BRICS, é o que se tem como perspectiva futura, ou simplesmente negociações com as moedas locais, longe do dólar. Então, isso é uma forma de afrontar, né, a hegemonia norte-americana, e, de fato, China e Índia são os países que mais crescem hoje, não só em termos populacionais, como também econômicos. E o seu crescimento, disse o Xi Jinping, diga-se de passagem, não correrá de forma isolada, mas em parceria com os países aliados. Por isso que o BRICS é importante, ou seja, uma remodelação da geopolítica internacional. Paulo, eu tenho visto, especialmente na grande mídia, críticas em relação à adesão desses países, porque muitos não são considerados pelo Ocidente, e principalmente por essa grande mídia, como democráticos, né? São vistos como ditaduras. Como que você avalia essa questão para a composição do bloco? Mas essa discussão é um tanto relativa, porque se considerarmos que os Estados Unidos são um apoiador direto do regime ditatorial da Arábia Saudita, de onde extrai barris de petróleo, né, ninguém nada discutem sobre isso. Claro que o ideal é que houvesse democracias, por exemplo, a União Europeia é um bloco econômico, cuja premissa são os regimes democráticos, a valorização dos direitos humanos, mas isso não se vê nos BRICS. No entanto, o que os estudiosos da diplomacia indicam é que economia à parte, né, política fica num campo também, né? Ou seja, a ideia é difundir as economias, criar laços mais fortes entre diferentes nações, permitindo livre circulação de indivíduos, produtos. Isso tende necessariamente a levar a uma abertura desses países, não só mais econômica, mas cedo ou tarde política também, né? Então é importante que a gente indique isso. E vale dizer que os Estados Unidos e a imprensa, né, favorável à geopolítica norte-americana muitas vezes se esquece que os Estados Unidos também apoiam regimes ditatoriais. Então, a crítica que a gente pode fazer nesse cenário todo em relação ao Brasil é que o Brasil precisa, com o governo Lula, saber mediar o caminho do meio, ou seja, saber se articular tanto com a geopolítica norte-americana quanto a chinesa, agora presente dos BRICS. Afinal de contas, China e Estados Unidos são os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. Então é importante que o Lula evite, né, muitas críticas aos norte-americanos, como no início do seu governo, assim como também não faz sentido apenas, então, somente comercializar com base, né, na economia chinesa. O Brasil é um país grande, diverso, muito rico em termos de matéria-prima e possivelmente uma futura produção industrial verde. Então, o Brasil só tem a ganhar sabendo dialogar diplomaticamente com todos os lados.